Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é Natal, 25 de dezembro de 2024, e o Blog da Cidadania cumprimenta cada um dos que estiverem conosco neste dia e vamos em frente que o mundo não para com ou sem Natal. Em menos de uma semana, o Brasil entra no ano marcado pelo julgamento de Bolsonaro e sua quadrilha. O tribunal criou estratégia para essa verdadeira guerra que vai eclodir no Brasil ao longo de 2025. Bolsonarismo, Trump e Elon Musk ameaçaram várias vezes o Brasil ao longo deste ano. O bilionário chegou a ameaçar o Supremo Tribunal Federal e o próprio Alexandre de Moraes várias vezes. Jair Bolsonaro, seus filhos e aliados garantiram incontáveis vezes que Trump meio que enviaria a quarta frota para obrigar o Estado brasileiro a deixar impune a organização criminosa que tentou um golpe no Brasil. Pelo senso comum, é óbvio que o país mais poderoso do mundo, inclusive militarmente, deveria poder obrigar o Brasil a aceitar os seus caprichos. Mas será mesmo que os Estados Unidos podem tudo? A história indica que não. Cuba, por exemplo, resiste à ofensiva dos Estados Unidos há 65 anos. Se o Império Norte-Americano não conseguiu dobrar nem uma ilhota indefesa, desarmada e pobre, como obrigaria o Brasil, um dos maiores países do mundo, a jogar suas leis fora e deixar Bolsonaro impune? Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. De Bolsonaro a Trump, quando o Elon Musk comprou o Twitter, todos já imaginavam que algo poderia acontecer em termos de política mundo afora. Ele comprou o Twitter em 2022 e desde então ele vem se metendo em vários países, se meteu muito na política interna brasileira e chegou a fazer ameaças. E com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, essas ameaças entraram no radar de analistas políticos e até do bolsonarismo, que garante que o Donald Trump, no poder, com Elon Musk fazendo parte desse governo, vai deixar impune os golpistas brasileiros. Será que vai? Vamos entender. As eleições nos Estados Unidos deram vitória a Donald Trump e ele vai tomar posse no próximo dia 20 de janeiro. Não é difícil que em 20 de janeiro Bolsonaro já esteja denunciado pela Procuradoria-Geral da República e às vésperas de ser tornado réu pelo Supremo Tribunal Federal. Seja como for, 3 fatores fizeram os bolsonaristas celebrarem a vitória de Donald Trump. E esses fatores são basicamente o fato de que o Bolsonaro, com a chegada do Donald Trump ao poder, ele inverte a equação que fez com que os militares brasileiros baixassem a cabeça para os Estados Unidos e abrissem mão do golpe no Brasil. E também o fato de que o Elon Musk é outro fator, que é um bolsonarista ferrenho, já declarou apoio ao Bolsonaro várias vezes, já inclusive ameaçou o STF por conta de o STF combater o golpe de 2022. E em terceiro lugar, o fato de que há a questão ideológica no meio de tudo isso, porque realmente você tira um governo de centro-direita, que eles chamam de esquerda nos Estados Unidos, que é o de Biden, para colocar um governo de extrema-direita como o de Donald Trump no poder, que é a ideologia muito alinhada com Bolsonaro.
Os bolsonaristas, então, esperam que a vitória de Trump pressione o STF. O presidente eleito é alinhado com políticos que defenderam sanções contra o Brasil durante o embate entre Elon Musk e Alexandre Moraes. Ou seja, os bolsonaristas acham que, com o Musk no governo, ele vai pressionar o Supremo Tribunal Federal e o Brasil, e o nosso país vai falar: bom, tudo bem, se os Estados Unidos querem, então pode ir para casa, Bolsonaro, acabou o julgamento, acabou tudo. É bem delirante essa estratégia se a gente for analisar. E nós vamos analisar nesta edição. O Bolsonaro, por sua vez, e também os filhos dele, esperam que o Donald Trump decrete sanções contra o Brasil e pressione ministros do STF e do TSE para deixar o Bolsonaro impune. Então você imagina uma situação dessa. O Donald Trump emite um decreto sobretaxando, por exemplo, as exportações brasileiras para os Estados Unidos e interrompendo um fluxo de comércio com o Brasil que é gigantesco. E o fato de os Estados Unidos serem um país muito armado, terem um exército muito grande e terem a maior economia do mundo, tudo isso faz o bolsonarismo pensar errado, como pensou, por exemplo, em relação ao golpe, em relação a tudo que o bolsonarismo tentou fazer nos últimos anos deu errado, porque eles fizeram erros de cálculo, cometeram erros de cálculo muito grandes, e é por isso que uma grande parte deles está na cadeia e o Bolsonaro está a caminho. A eventual vitória do Trump foi vista com potencial para chacoalhar a cena política brasileira. Inclusive, o próprio governo Lula ficou preocupado. No Planalto, a eleição dos Estados Unidos é vista como mais importante para o cenário de 2026 do que recente pleito municipal. E tem toda a questão do apoio do Elon Musk e do governo dos Estados Unidos. Mas o fato é que a principal preocupação do Brasil é com o Elon Musk, porque ele é muito mais sem noção. O Donald Trump, apesar de tudo, ele é um político que vai ter que ter responsabilidade à frente dos Estados Unidos. Ele sabe que vai ter que ter responsabilidade. Ele sabe que nos Estados Unidos não tem quartelada. Os militares norte-americanos simplesmente não existe a possibilidade de eles serem alinhados com a extrema-direita ou com a extrema-esquerda. Eles são absolutamente legalistas. Quem estiver no poder é que manda. Inclusive no governo Trump, ele se encastelou na Casa Branca, disse que não ia sair de lá, não ia entregar o cargo, e os militares já avisaram para ele: olha, ou você sai ou nós vamos te buscar. Acabou. Acabou o mandato, acabou tudo, não é? E essa sombra pode não ser tão escura assim. O governo Lula, inclusive, torceu abertamente pela Kamala Harris e disse que estava preocupado com uma possível influência do Elon Musk sobre o Trump. E o fato é que o Trump, ele deu, minha amiga, meu amigo, ele deu poder ao Elon Musk. Colocou o Elon Musk no poder porque o Elon Musk comprou um cargo no governo Trump. Comprou com bilhões de dólares de doação para a campanha dele, apoio, colocou o Twitter, o X-Twitter, né, à disposição do Trump. Então o Trump, o Musk vai ter um cargo e não se sabe como ele vai usar esse cargo. Mas há quem pense, e eu estou entre essas pessoas, que o Elon Musk não vai ter essa liberdade toda para fazer o que ele vinha fazendo quando era apenas um bilionário, um bilionário arrogante, né? Não é a mesma coisa estar no governo dos Estados Unidos. E você tem, inclusive, deputado republicano
uma parcela do Partido Republicano já está meio enfurecida com o Elon Musk. Né? O Elon Musk está conseguindo espaços que gente que está lá há muito tempo não tem. A influência de Elon Musk sobre Trump começa a irritar, inclusive, o Partido Republicano. Seja como for, o Twitter, ele segue aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes autorizou a volta depois que o Elon Musk cumpriu todas as exigências do Alexandre de Moraes, do STF, se enquadrou, foi humilhado, inclusive, né? Teve que fazer tudo, pagar as multas, nomear representante, tudo que ele não queria fazer. Foi desbloqueado, mas o X continua sendo um palco de desinformação, foi usado largamente na campanha eleitoral aqui no Brasil a favor da extrema-direita e 2 meses após o desbloqueio, o Twitter voltou a ser um território da extrema-direita que espalha para essa parcela mais politizada da população um monte de mentiras, fake news e tal. Mas a justiça brasileira, na verdade, em 2024, sendo liderada pelo Supremo Tribunal Federal, mostrou que o Brasil não é uma republiqueta bananeira e que nós temos condição de dar exemplos para o mundo. O STF já processou e condenou centenas de golpistas, já colocou general na cadeia. O Bolsonaro está aí semi-preso, ele está preso dentro do Brasil, já indiciado em crimes graves pela Polícia Federal e com uma denúncia contra si que vai torná-lo réu na justiça, com potencial enorme, exorbitante de prisões. E isso enquanto os Estados Unidos deixaram o Donald Trump impune, deixaram os golpistas todos impunes, inclusive o Trump vai anistiá-los. Ou seja, quem é a republiqueta bananeira nessa história? Mas vamos em frente. A nova prisão ontem do Daniel Silveira, que queria espancar, ameaçou de espancamento ministros do Supremo, mostra que o Moraes não tirou férias. E não tirou férias. Ele e o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, estão trabalhando. É isso que estão trabalhando na denúncia contra o Bolsonaro. Nesse momento, eles devem estar na casa deles, preparando-se para amanhã, né? Devem estar lá com a família, comemorando Natal e se preparando para voltar à lida amanhã. Inclusive o próprio PGR, que convocou uma força-tarefa e inovou aí, colocando a Procuradoria-Geral da República para trabalhar nas férias, nessa denúncia do Bolsonaro. Ora, será que os Estados Unidos são tão fortes assim? Aqui você vê a foto que marcou a Revolução Cubana. 65 anos da Revolução Cubana, Fidel Castro já morreu. A Revolução Cubana ocorreu no ano em que eu nasci, inclusive, e há 65 anos que os Estados Unidos não conseguem dobrar a ilha. Cuba resiste aos Estados Unidos. Veja, se Cuba é uma ilhota pequenininha, com uma população microscópica, um país pobre, não é? Apesar da qualidade de vida muito melhor que no Brasil, né? Porque não tem gente andando com carro de $1,5 milhão de dólares nos Estados Unidos ou com celulares de 20 mil reais na mão, ou bolsas, casacos e ternos que custam fortunas. Mas em Cuba você não tem população vivendo na rua, você não tem fome, a mortalidade infantil é muito menor que a do Brasil e a saúde lá é exportada para o mundo. Cuba exporta a saúde para o mundo. E os Estados Unidos não conseguiram vencer essa ilhota. Como é que eles vão vencer o poderoso Brasil? Vamos lá. O embargo dos Estados Unidos contra Cuba
foi baixado em 1962. Cuba fez a revolução em 59 e 3 anos depois os Estados Unidos implantaram o embargo, que é um embargo terrível. Porque, por exemplo, um navio que vá para Cuba com escala nos Estados Unidos, que é ali do lado, não pode aportar nos Estados Unidos se for para Cuba. Isso dificulta o comércio internacional, isola Cuba de todas as formas. Cuba, por exemplo, não tem acesso ao código SWIFT. O código SWIFT é um código que permite transações internacionais comerciais em dólar. É um embargo muito opressivo. E Cuba não desiste. E tem uma vida decente para todo o seu povo. 187 países se pronunciam contra o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba na Assembleia Geral das Nações Unidas. E esse é o fator. Os Estados Unidos têm limite do que eles podem fazer. Não é? Eles podem cantar de galo, por assim dizer, mas a comunidade internacional teria como pressionar qualquer abuso dos Estados Unidos, e isso pode ter consequências, sim, e os Estados Unidos não querem posar de vilão, porque os filmes deles dizem que eles são mocinhos, né? E aí a estratégia das autoridades brasileiras é a de não passar recibo, não baixar a cabeça, e inclusive ir para cima do Trump, do Elon Musk, de todos eles. É tomar a iniciativa de deixar claro para eles, olha, aqui você não se cria. O chanceler Mauro Vieira disse que o Trump não vai ter influência nos processos de Bolsonaro, pode tirar o cavalinho da chuva, que se eles quiserem ter uma boa relação com o Brasil, como o Trump teve, como o Lula teve com George Bush, que é do partido do Trump, tudo bem. Mas que aqui eles não dão pitaco na nossa política interna. O STF, inclusive, por 9 votos a 1, rejeitou o recurso de Bolsonaro e manteve Moraes relator das investigações. O STF decidiu acelerar. Depois que o Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos, o STF acelerou as ações contra Bolsonaro, a Polícia Federal, e está trabalhando full time aí para realmente levar o Bolsonaro às barras da lei. O STF vê, inclusive, já deixou claro, já mandou esse recado, todos os ministros ali, que a volta de Trump não vai ter efeito nenhum para o Bolsonaro nos processos e que vai fazer barulho no Congresso. Os bolsonaristas vão fazer barulho no Congresso quando o Donald Trump tomar posse, vai ter muito barulho, muita ameaça, muita coisa, mas eles não vão dobrar o STF, que a estratégia do STF é ir para cima. Veja bem, o STF, em abril deste ano, incluiu o Elon Musk no inquérito das milícias digitais. E agora, faz questão de 15 dias aí, menos de 15 dias, o Alexandre Moraes cobrou as investigações da PF, que a PF brasileira vai indiciar o Elon Musk. Vai ser indiciado. E com isso o STF já está fazendo um risco no chão e dizendo para os Estados Unidos, daqui você não passa, nós não vamos abaixar a cabeça para vocês. O Moraes já enquadrou o Elon Musk. O Elon Musk achou que ia... Veja bem, como eles têm erro de cálculo. Ele achou que o fato dele ter muito dinheiro, ser muito famoso e ser amigo do presidente dos Estados Unidos, ou do futuro presidente dos Estados Unidos, ia ser suficiente para enquadrar o Brasil. Não foi. Não foi. O Elon Musk teve que obedecer às nossas leis. Se ele não consegue violar as leis brasileiras nem para ele mesmo, como eles vão violar a lei no que diz respeito a um nacional brasileiro como o Bolsonaro? O STF já diz que vai julgar o Bolsonaro em 2025 e a cana dele, aí é que há uma controvérsia se vai chegar
ainda em 2025 ou se vai ser no início de 2026. O prazo mais aceito é que vai ser lá para março, abril de 2026, que vão se esgotar todos os recursos de Bolsonaro no STF, quais sejam os embargos infringentes e declaratórios que não mudam o processo, mas eles esclarecem pontos obscuros da sentença do tribunal. Bom, minha amiga, meu amigo, enquanto isso, o Donald Trump parece que não vai fazer embargo nenhum, não vai contrariar os interesses econômicos dos empresários americanos que ganham fortunas do Brasil. O Bolsonaro não teve convite do Trump e viajou para a praia. O Donald Trump pode falar muito, mas ele não rasga dinheiro. E ele, nos Estados Unidos, os negócios são muito mais importantes que a política. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.